E aí, pessoal do Você Que Pensa, tudo bem com vocês? Eu e o Bruno, finalmente... De volta depois de tanto tempo, né? Muitos diziam aí que a gente tinha vendido o canal aí por milhões de reais. Alguém deveria estar se perguntando, e pronto, nunca mais apareceu, se desviou, acho, caiu da fé, caiu da graça. Mas estamos aqui, depois de muito tempo, trazendo um conteúdo para você. E dessa vez nós falaremos sobre a Reforma Protestante e a graça de Deus. Fica aí com a gente, espero que você goste. Finalmente, 500 anos de Reforma Protestante. Agora em outubro, né, dia 31, foi os 500 anos da Reforma. A gente tá um pouquinho atrasado, né, pra falar da Reforma Protestante. A gente se planejou, não, esse ano, 500 anos da Reforma, a gente tem que falar alguma coisa sobre a Reforma Protestante. Então nós estamos falando, esse vídeo provavelmente tá saindo agora em dezembro, mas não poderíamos deixar passar em branco, né, passar em branco essa data. E queremos falar essa data, esse acontecimento foi muito importante, esse acontecimento histórico, para nós cristãos protestantes. E o que foi a Reforma Protestante, Bruno? Então, a Reforma Protestante, no seu ápice, no ano de 1517, né, como faz 500 anos, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero, nessa data de 31 de outubro de 1517, prega as suas 95 teses contra o que ele via dentro da Igreja Romana. Ele protesta, né, como o nome ficou aí, protestante, contra a indulgências e as 95 teses que todo mundo se diz reformado, mas ninguém sabe o que é que diz. Mas ninguém conhece de qual as 95 teses, mas ele protesta sobre muitas coisas como papado, indulgências, né, coisas que ele via que estava desvirtuado do evangelho que tinha entrado na igreja romana da época. Nós sabemos que com Lutero foi o ápice assim da reforma, mas nós sabemos que mesmo antes de Lutero tiveram alguns pré-reformadores nesse período de pré-reforma aí que defenderam as mesmas coisas que Lutero e os outros reformadores pós-Lutero defenderam, como John Hus, Wycliffe, entre outros aí que abrangeram esse tempo, né, esse tempo na história que foi a Reforma Protestante. E esses que vieram antes de Lutero, vale destacar e dar ênfase, muitos deles foram assassinados pela Igreja Católica, né? Se você analisar bem, o próprio John Hus, ele na República Tcheca, ele teve uma contribuição grandemente para a literatura local, né? Você for estudar, analisar, lá você vai encontrar a estátua dele, né? Lá em Praga. Ele contribuiu muito para a literatura local. Isso é importante, você vai ver que não é apenas voltada ao âmbito religioso, mas de uma forma englobando todas as coisas. Esses pré-reformadores e reformadores contribuíram de forma imensa para suas comunidades locais e também para suas cidades natais e também seus países, de uma forma indireta. E logo depois desse tempo vieram os reformadores, digamos assim, mais conhecidos, né, ali no berço da reforma, foi conhecida como a capital da reforma, que foi Genebra, né, João Calvino, outros, né, que estão lá no muro dos reformadores, que aí sistematizaram e foi realmente onde a reforma ela tomou uma proporção maior. É interessante que Martinho Lutero, ele estudava naquela faculdade, depois ele veio se tornar, né, professor nessa faculdade de teologia lá em Wittenberg, e a igreja na qual ele afixou as teses era a igreja da faculdade, não era uma igreja castelo, né? E é muito lindo isso porque você vê a piedade dele e também a forma na qual ele se põe diante da situação, porque hoje é totalmente diferente. Se a gente for analisar, abrindo contraponto aqui, é bem diferente hoje. Hoje as pessoas vão pro Facebook e a atitude dela é totalmente diferente da do Lutero. Hoje elas fazem totalmente contrário ao que Paulo fala, lá na carta aos Filipenses, falando que a gente não deve agir com partidarismo, né? Mas sempre considerando os outros superiores. Então, Lutero, de uma forma muito piedosa, ele vai, afixa as teses e ele apresenta seus argumentos diante da Igreja Católica e diante de todos os outros que ali liam aquelas teses. E isso é interessante porque uma coisa que entra aí é que vem o surgimento da imprensa, né? É um ponto positivo aí da Reforma Protestante. Então, a Reforma Protestante ela teve pontos positivos e negativos. A imprensa se encaixa aí nesse ponto positivo. Mas o que mais, Bruno, nós podemos linkar como pontos positivos da Reforma Protestante? É interessante quando pensamos em Reforma Protestante, que por mais que muitos não se digam reformados hoje ou protestantes, e isso a gente vai entrar aqui mais precisamente falando quem é o reformado, mas todos cristãos protestantes devem à Reforma Protestante, né? Porque aí é quando ela tem esse racha, esse quebra, e quebra com a Igreja Romana da época. Várias coisas que nós entendemos hoje quando nós pensamos no sacerdócio universal dos crentes, né, como a Bíblia nos apresenta, e nós vivemos na igreja evangélica, na sua grande maioria, né, por mais que alguns não vivam isso na prática, ainda vejam homens como mediadores, né, homens
super-homens e tal, e super-crentes, mas o entendimento comum da igreja evangélica hoje se dá à reforma, né? Ela deve à reforma, e como você estava acabando de dizer, não só para a igreja protestante e a igreja evangélica, mas para a política, né? Nós vemos na internet esses dias muitos pastores que foram chamados para falar em câmaras de vereadores, câmaras deputados, e aí no meio da política, porque sabem que a reforma ela trouxe aspectos muito positivos para a visão da política, da arte, como você falou, da questão da imprensa. Então foram muitos benefícios que a reforma trouxe. Mas nem só pontos positivos vieram da reforma, pontos negativos também. E um ponto negativo que a gente pode colocar é o liberalismo teológico, que ela surge ali no ápice do iluminismo, também ali junto com a reforma protestante. E o liberalismo teológico, ele vai dar ênfase assim a muitas coisas, principalmente uma coisa que a reforma protestante quis colocar, que era a inerrância das escrituras. Então é uma coisa que o liberalismo teológico veio rejeitar, digamos assim, né? Não, a escritura tem erros e ela não é infalível e tudo mais. Isso aí é uma ideia que inventaram. Então isso é uma coisa negativa que vem da reforma protestante. Mas quais são as outras coisas negativas que podemos também aqui citar? A questão da livre interpretação, que é mal interpretada aí, sendo até redundante, porque os reformadores lutaram sobre isso, né? Na época antes da reforma, na verdade, só o clero, ou seja, só a igreja católica romana, os padres, né, o papa, os bispos da igreja, que possuíam a Bíblia, que possuíam e podiam ler as escrituras, e ali talvez só no latim, né? Então a reforma traz benefício na área da tradução da Bíblia, né? Coloca a Bíblia na mão do povo, e isso que é um ponto positivo, mas o ponto negativo que provém disso, nós não sabemos, falando do liberalismo, como o ovo e a galinha, né? Não sabe qual foi o primeiro, a galinha ou o ovo. E acreditamos que justamente essa questão da livre interpretação, de não entender que a Bíblia ela deve estar na mão do povo, para que o povo leia e saiba a verdade através da leitura das escrituras, mas quando eles entendem erroneamente que cada um pode interpretar a escritura a seu bel prazer, ou seja, dar a sua interpretação ao texto bíblico. Não foi isso que a reforma pregou que a Bíblia deveria estar na mão do povo, para o povo ler, conhecer as escrituras, mas essa livre interpretação justamente leva ao liberalismo. E deixando claro, né, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, respondendo Bruno, veio a galinha, né, que Deus criou os animais, claro. Né, nós somos criacionistas, né, é exatamente essa ideia que Martin Lutero tinha, por isso ele pega e traduz a Bíblia para o alemão, do latim para o alemão, para poder dar acesso a aqueles cristãos que moravam ali, que estavam junto com ele nesse protesto. E daí diante, a gente vem tendo o próprio Martin Lutero como primeiro movimento reformado e Zwinglio como segundo movimento reformado. É com Zwinglio que vem o primeiro culto em praça pública, rompendo com a missa, né? E também dele vem o rompimento com a Eucaristia, propriamente dito nos moldes católicos. Aí ele passa a ter ali a ceia do Senhor. Então são as duas coisas que vai ganhando forma, você vai percebendo que é algo progressivo. Não que aconteceu uma reforma e depois todo mundo siga aquele modelo, mas processo. Você vê que vai um processo progressivo, que as pessoas vão se achando e tudo mais. E aí, até mesmo os puritanos ingleses, onde o aliancismo passa a fazer bem mais sentido, a forma com que eles vão expondo. Mas ainda dentro de um ponto negativo e simples, a gente tem ainda dentro da própria erro de interpretação, as várias e várias denominações, não por ser denominações diferentes, mas pelos seus ideais serem totalmente diferentes do que o que a própria escritura nos ensina. Nós vemos igrejas aí que lutam por dinheiro, que pedem dinheiro noite e dia para você, para mim, para todos, né? O foco dela é enricar, o foco dela o foco dela é ser curado, Então você vai ver que essas igrejas, elas fugiram muito e de uma certa forma elas terminam voltando para o catolicismo no que se refere ao vender um lenço ungido, a vender aquela toalhinha ungida, né? As novas indulgências, né? Seria meio que as novas indulgências, né? Só que dessa época, né? Então tudo isso faz parte, se encaixa nos pontos negativos. Existem vários outros pontos negativos, vários pontos positivos. Se você quiser, fica à vontade para você colocar nos comentários e a gente tá interagindo, não é isso, Bruno? É isso aí. E por último, Bruno, a pergunta que surge mas o que é ser reformado? Justamente desse aspecto de progresso e de mudança, né? Há até alguns teólogos que falam, né, que reformados mesmo provém ali do movimento
de Genebra. E aqueles, por exemplo, tem luteranos que se dizem protestantes, mas Lutero gostou mais do termo evangélicos, né, a partir de Lutero da Reforma. Então há essa diferença em algumas questões, quando se diz você é reformado e você é protestante ou evangélico, né? No tempo de Lutero foi mais usado o termo evangélico em contraposição ao catolicismo romano. Aquele que se diz reformado, apesar de que hoje em dia há uma discussão a respeito disso, né? Quem é de fato reformado? É aquele que é o calvinista? É aquele que subscreve os 5 pontos do calvinismo? É aquele que batiza criança ou que o batiza só adultos? É o pedobatista? É o credo batista? Reformado é aquele que abraça as principais doutrinas da Reforma Protestante. Aquilo que foi a Reforma Protestante no que se diz respeito à graça de Deus, no que se diz respeito à eclesiologia reformada. O reformado é aquele que olha para a Reforma Protestante, as doutrinas que foram defendidas na Reforma Protestante, nesse movimento maior que foi em Genebra, ali um que nós não citamos ainda, que é o John Knox, que foi outro muito importante nessa progressão aí da Reforma Protestante, para os presbiterianos, né, puxando a sardinha aqui, nós somos presbiterianos, então para o presbiterianismo, para a liturgia de culto, foi essencial o John Knox. Então você olhar para aquilo que aconteceu em Genebra, nas obras de João Calvino, desses reformadores, e você abraçar isso, você é um reformado, porque quando você se volta para as escrituras, você pode dizer um reformado. E esse é o nosso vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, pessoal, deixe seu like, deixe nos comentários aí quais são os pontos positivos que a gente esqueceu de falar, quais são os pontos negativos que você vê. Aí é um tema muito amplo, né? Uma história que deveria ser muito mais longo. Então dá a sua contribuição aí nos comentários. Curta nossas páginas na internet, Facebook, no Instagram. Também curta e compartilhe. E não se esqueça de uma coisa, um dos lemas da reforma foi: a igreja reformada sempre se reformando. Ou seja, a igreja sempre precisa estar voltando, nós cristãos precisamos sempre estar voltando àquilo que foi a reforma protestante, uma volta às escrituras e às verdades do evangelho. Deus abençoe. Tem falado sobre Martin Luther King, que no século XV, em 1518, afixou na igreja de Alexandria as 95 teses contra o catolicismo, e ali nascia o protestantismo. Como você é burro, que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice.